Shalom Lalatoff, paz e boa sorte. Que bom, estamos aqui mais uma vez, segundo programa Minha Esperança. Este programa vai trazer até você hoje uma mensagem poderosa da parte de Deus. Deus quer falar contigo. Aliás, você já tem um advogado em sua vida? Se você não tem, assista esta mensagem e contrate urgentemente o seu advogado. Ele vai defender a sua causa, ele vai abençoar a sua vida. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no A paz do Senhor Jesus. Que alegria, mais uma vez, poder estar com você, trazendo a você uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna, uma mensagem poderosa da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar tremendamente ao seu coração através desta palavra, porque Deus tem uma
mensagem poderosa para a sua vida. E eu te convido a fazer comigo hoje uma reflexão em um texto que está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz a Bíblia: meus filhinhos, não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, nós temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse termo advogado, no latim advocatus e no grego paracleto, ele tem o mesmo sentido. Tem o sentido de alguém que se coloca ao lado para defender, alguém que se posiciona para defender uma causa. Jesus Cristo, ele é conhecido na Bíblia como o médico dos médicos, ele é conhecido como o mestre dos mestres, o grande psicólogo. Ele é conhecido na Bíblia com muitos adjetivos, mas somente esse termo advogado aparece na Bíblia como uma profissão de Jesus. E pouco se explora sobre isso. Eu quero trazer a você esta palavra para que você entenda aqui hoje e definitivamente que todos os homens precisam de um advogado diante do Pai. Por quê? Porque um advogado ele entra em cena em 3 situações. Primeira situação que um advogado entra em cena é quando uma lei é violada. Segunda situação, quando um advogado entra em cena, é quando existe uma acusação, tem um acusador e é preciso uma defesa. Terceira situação que o advogado entra em cena é quando ele é contratado. Então, preste atenção, porque esta palavra pode salvar a sua vida. Esta mensagem pode resolver o seu problema com relação à vida eterna. Primeira situação que um advogado entra em cena para defender é quando uma lei é violada. E eu fundamento essa violação da lei no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo de número 23. Lá está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei foi violada. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, porque a lei é severa. E se você violar um dos 10 mandamentos, que é a lei de Moisés, a grande Torá, se você violar um dos mandamentos, você viola todos os mandamentos. Então todos os homens jamais conseguiram cumprir a lei. Então a lei foi violada, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas me permita aqui, hoje, trazer para você uma palavra que vai mudar essa situação em sua vida. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, lá está escrito que nós todos fomos condenados, nós todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, mas Romanos 8:1 é para nós uma segurança, é uma garantia. O texto diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a única forma de você garantir que a lei que foi violada lá no Éden, que o pecado cometido por Adão, que também atingiu você, naturalmente, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos inadimplentes, todos nós nascemos com este jugo terrível chamado morte. Deus não projetou a morte para o ser humano, mas por causa do pecado, o pecado consumado gerou a morte. E o que nós herdamos do pecado de Adão foi a morte. Não era projeto de Deus criar eu e você para morrer. Deus colocou na mente de todos os homens a ideia da eternidade, mas por causa do pecado, hoje a morte é uma certeza. Nós sabemos que vamos morrer. Moisés ele disse no Salmo 90, que o homem vive até 70 anos, o que passa disso é enfado, é canseira, e ele morre. Eclesiastes capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos, chegam os dias nos quais dirás, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol, os moedores já serem pouco, e o cântaro se quebre junto à fonte, e o pó volte à terra que o deu, e o espírito volte a Deus. Aqui a Bíblia fala de morte física,
mas a Bíblia também fala de morte espiritual e a Bíblia também fala de morte eterna. A morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito, quando esse corpo vai para a terra e esse espírito volta para Deus. A morte espiritual é quando o homem está morto espiritualmente. O homem natural conheceu a Deus, o Espírito Santo entrou na vida dele, dominou a vida dele, ele se tornou um homem espiritual. Mas quando este homem permite, ele deixa o Espírito Santo sair da sua vida, ele não permite que o Espírito Santo domine, este homem passa a ser morto espiritualmente. E esse homem precisa novamente deixar o Espírito Santo dominar para que ele viva espiritualmente. Morte espiritual. Mas a pior dessas mortes é a separação eterna de Deus. Quando o homem não tem mais esperança, quando o homem morre eternamente. E a Bíblia está escrito em Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo eterno. Por isso que a lei foi violada, a lei foi quebrada. Nós precisamos entender isso, que precisamos de um advogado para nos defender, porque quebramos a lei de Deus através do pecado. Um advogado ele entra em cena quando ele é contratado. Você já contratou o advogado para defender a sua maior causa? Se você ainda não o contratou, ele se oferece como filho de Deus. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele foi o ofendido. E o ofendido, ele não tinha que contratar um advogado para defender o ofensor. Mas Deus, ele foi tremendo. Ele contrata o seu Filho Jesus Cristo para defender eu e você, que ofendemos a Deus com o nosso pecado. Isto é muito forte, isto é muito poderoso. E Jesus, como advogado, ele se ofereceu a si mesmo para defender a sua causa. Você quer ver na Bíblia um exemplo que Jesus se apresenta como advogado? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. A Bíblia diz que uma mulher foi apanhada em flagrante, em delito, em pecado. Ela foi apanhada em adultério. E segundo a lei de Moisés, que era uma lei severa, uma lei que não perdoava, esta mulher foi trazida perante uma praça pública para ser apedrejada. E os seus algozes, cada um com uma pedra na mão, estava determinando a sentença daquela mulher, que era uma sentença de morte. Mas Jesus entra em cena como advogado e ele aparece ali. E diz a Bíblia que ele se aproxima daquela multidão e ele começa a escrever na areia o pecado de cada um daquelas pessoas que ali estavam. Ele começa a escrever e as pessoas ficam olhando qual vai ser a reação de Jesus. Jesus, ele entra com defesa. A Bíblia diz que ele começa a escrever na areia. E quando as pessoas percebem que o que estava escrito era o pecado que ele estava cometendo, ou que ele havia cometido, dos mais velhos aos mais moços, as pessoas começam então a se distanciar, deixam as suas pedras e ele sai. A opinião pública é isso, é acusador. Satanás é o acusador dos nossos irmãos, é o acusador das nossas almas. Ele acusou Jó, ele acusou Ezequiel, ele acusou Daniel, ele acusou Moisés, ele continua acusando e ele está acusando você. Mas, querido, saiba de uma coisa, Jesus Cristo é o grande, o único, o poderoso, o advogado. Interessante que quando a gente vai contratar um advogado, ele analisa a nossa causa. Se ele perceber que é uma causa temerária, que não existe possibilidade de ganhar, este advogado ele desiste da ação, ele imediatamente ele se exime de querer te defender, ele se escusa de te defender, ele não quer te defender, mas Jesus Cristo não. Ele é o único advogado que ele pega uma causa perdida. A sua causa em relação à salvação, em relação à vida eterna, é uma causa perdida. Nenhum dinheiro deste mundo poderá pagar a tua salvação. Nenhum dinheiro deste mundo poderia ser o preço do teu resgate pelo teu pecado. Mas
Jesus Cristo é o único advogado que se ofereceu gratuitamente para resolver o seu problema, para te salvar, para te libertar. Como já disse aqui, um advogado entra em cena quando existe um acusador. E o acusador das nossas almas, ele não para de te acusar dia e noite. Ele acusa você do seu pecado. Mas, como já disse Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que contrataram, que estão em Cristo Jesus, que receberam a Cristo como seu Senhor, como Senhor da sua vida. Se você não o recebeu ainda, você está correndo risco de ser julgado e de ser condenado eternamente. Por isso, amigo, hoje mesmo, tome uma decisão em sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Hoje mesmo, contrate este advogado não só para você, mas para a sua família. Toda a sua família precisa de Jesus. Jesus, ele é a solução para o teu problema. Se você precisa de uma cura, ele é o médico dos médicos. É o Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você precisa de um milagre, ele é quem vai operar este milagre em sua vida. Mas uma coisa é certa, você precisa de um advogado. E Jesus Cristo, o Senhor, ele se posiciona como aquele que pode, o único que tem autoridade para resolver o problema da sua vida e para garantir a você uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, recebe esta palavra em sua vida. Receba esta mensagem como uma mensagem de vida eterna. Mude de vida, mude de atitude. Receba Jesus. Aceite o advogado entrar em cena em sua vida. A lei foi violada, mas ele é o único conserto para a sua vida. Jesus Cristo, o teu Senhor, o dono da vida, o teu Deus, o teu Salvador, ele quer entrar em cena em sua vida. Ele quer tomar esta causa perdida e garantir a você uma vida eterna, um resultado eterno. Por isso, eu te convido, agora mesmo, onde você está, a curvar a sua cabeça e a permitir que este advogado entre em cena em sua vida. Que este advogado venha te curar hoje. Que este advogado venha tomar estes papéis de acusação contra você e rasgar diante do Pai. Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Ele rasgou a cédula que te acusava. Ele resolveu definitivamente o problema do pecado em sua vida. Você não precisa continuar vivendo assim, porque Jesus, ele já entrou em sua vida para mudar completamente o seu coração. Feche os seus olhos aí mesmo, aonde você está. Convide a sua família, convide os seus filhos. Reúnam-se agora e deem as mãos e digam comigo hoje: eu aceito Jesus Cristo como meu advogado. Eu aceito que este advogado entre em cena hoje em minha vida. Que este advogado hoje receba você como aquele que ele vai defender diante do Pai. Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Recebe Jesus aqui, recebe Jesus agora, recebe Jesus em sua vida e a sua vida vai mudar. Eu quero orar por você. Querido Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor o constituiu advogado para as nossas almas. O Senhor o constituiu como grande advogado para resolver o nosso problema, Pai. Toma agora, Senhor, esta família em Tuas mãos, este homem, esta mulher. Toma agora, Pai, esta pessoa que me assiste, Senhor, neste dia. Pai, entra em cena na vida dele, Pai, na vida dela, na vida desta pessoa, porque esta pessoa te recebe agora como Senhor, como Salvador de sua vida. Pai, eu venho aqui para abençoar
e ministrar sobre ele uma palavra de vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que Deus conceda a você muitas vitórias, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe. Até o próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui transmitindo até você esta palavra de vida eterna em nome de Jesus. Amém. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Então declare: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Não temas, ele está contigo. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Levanta sua mão e declara pro inferno ouvir. Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Ele é fiel, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Em tantos momentos na vida você buscou a paz em caminhos que o vento levou. Quem sabe você esperou sempre mais da vida, os sonhos e planos ficados pra trás.
minha esperança é o Senhor. Eu quero encerrar hoje esse programa deixando para você o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que dissolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tenha uma semana abençoada, você e toda a sua família. Que o Senhor conceda para vocês grandes vitórias. E venha estar conosco. Nossa igreja ela fica aqui na NS2, ao lado da Arco-Íris Madeiras, muito próximo aqui da feira da 304 Sul. E você é nosso convidado especial. Na quarta-feira nós temos um culto muito abençoado, celebração da vitória. É um culto de bênção, de milagres, de curas. Deus tem uma cura para o seu coração. Na quinta-feira, os nossos apacentar, nossos cultos, nossas reuniões nos lares. É uma bênção, um momento de compartilhamento da palavra de Deus. Venha participar conosco. No sábado, nós temos o primeiro sábado do mês, o nosso culto Kids. Hoje, segundo sábado do mês, nós temos o grande impacto jovem, uma juventude abençoada, pulando na presença de Deus e recebendo uma palavra de Deus para a vida da juventude. No próximo sábado nós temos a rede de mulheres, mulheres valorosas, buscando a Deus. E no quarto sábado do mês nós temos o encontro dos casais, rede de casais. Temos um curso chamado Eu Disse Sim, um curso maravilhoso para os casais que querem desenvolver relacionamentos saudáveis, amar verdadeiramente e viver um alto padrão espiritual de vida. Venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer nossa programação, você vai apaixonar. Deus tem uma palavra sempre especial para a sua vida. Domingo pela manhã nós temos a celebração da família. Família unida jamais será vencida. Família é o nosso maior investimento. E à noite, domingo à noite, grande culto de celebração. Louvores que tocam no coração de Deus. Louvores que mexem conosco. E sempre uma palavra de esperança para a sua vida. Venha estar conosco. Igreja Esperança, uma bênção para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Amém.